Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar com um módulo de condicionamento físico para bailarinos. Tá? E a gente vai abordar alguns assuntos aqui que são de extrema relevância para poder melhorar o condicionamento físico, né, dos seus alunos, dos seus bailarinos e até você que é bailarino que está assistindo o curso, né, para você saber as técnicas corretas para aplicar e melhorar o seu desempenho e até prevenir lesões, tá bom? Então, quando se fala de condicionamento físico para bailarinos, a gente precisa abordar alguns temas, né, e algumas coisas que só quem faz aula de dança e faz só aula de dança, né, aquela aula tradicional de barra, chão e para quem faz só aula de chão e de barra, né, poder potencializar e melhorar os resultados. Hoje em dia, a questão do treinamento físico, né, é muito importante e vem crescendo muito na área da dança clássica. Coisas que anos atrás, né, não existia. Você não tinha a parte do treinamento bem elaborada, a ciência do treinamento físico, ela não era tão desenvolvida, então as pessoas reproduziam muito o que elas viam ou o que elas faziam e ao longo dos anos foi se tornando um hábito essa reprodução, mas sem saber o porquê e sem saber essencialmente o que cada movimento, o que cada exercício gerava no próprio corpo, né? Então, dando seguimento ao módulo de anatomia que a gente já viu, né, a gente vai entrar nessa parte de treinamento desportivo, né, que a gente vai encarar a dança como um esporte, né, mas, obviamente, com a sua especificidade, né, e com os movimentos que são específicos para a dança, né, para a dança clássica. Então, vamos lá. Essencialmente, o bailarino, para ele ter um bom preparo físico, para ele ter um bom condicionamento físico, ele precisa de 4 coisas, tá? A primeira é a força, a segunda é a potência, a terceira é a flexibilidade e a quarta é o condicionamento cardiorrespiratório, tá bom? Quando se fala de dança clássica, a gente vê bastante bailarinas, né, meninas, bastante flexíveis, mas sem muita potência, né? Quando se trata de bailarinos homens, a gente vê pouca flexibilidade e muita potência. Isso é uma característica genética, né, das fibras musculares. As fibras musculares dos homens, elas são mais potentes do que a fibra muscular feminina. Isso é cientificamente falando, tá? Eu não estou fazendo propaganda de gênero, de nada disso. Mas é uma coisa que historicamente foi se passando ao longo dos anos e cada vez mais as bailarinas mais flexíveis e os bailarinos mais potentes e fortes para poder sustentar as bailarinas, né? E para poder dar grandes saltos, né? E bastante giros e saltos os homens. Então, para a gente igualar isso e nivelar, né, a gente tem 4 fatores, esses 4 que eu falei: força, potência, flexibilidade e condicionamento cardiorrespiratório. Então, vamos abordar o primeiro tópico aqui, que é a força. O que é a força? A força é a capacidade do músculo de gerar tensão, né? Então, tudo que envolve a musculatura, que é a contração muscular, né, que a gente falou no outro módulo de anatomia, do princípio da anatomia básica, a gente vai ver agora, tá? E essa tensão ela pode ser dinâmica ou estática, que foi o que a gente falou, das contrações isométricas e isotônicas. A isotônica ela tem a contração concêntrica e excêntrica, e a isométrica é aquela contração estática, que não tem movimento, que a gente sustenta, né, a musculatura, ou sustenta naquele ângulo o nosso corpo, né? E para a gente iniciar, né, e falar de força, a gente tem o treinamento resistido. E aí vem alguns mitos, né?
Bailarino pode fazer musculação? Bailarino pode carregar peso? Bailarino pode pegar peso? Pode trabalhar força com muita intensidade? Pode pegar peso? E aí tem alguns mitos em relação a isso. E eu posso falar com segurança que bailarino não só pode, como deve trabalhar o treinamento resistido. Aí quando fala de treinamento de força, treinamento resistido, a gente pensa logo em musculação, né? Aquelas academias, os aparelhos, mas na realidade o treinamento de força é diferente para o bailarino. Ele até pode trabalhar uma musculação, os aparelhos tradicionais de academia, mas o ideal é que ele trabalhe as musculaturas que são funcionais para a dança, né? Como a dança clássica exige muito de musculaturas mais internas, né? De musculaturas mais estabilizadoras e da própria musculatura maior, né? E mais visível, essas externas aqui do corpo, então a gente usa alguns mecanismos para trabalhar o treinamento de força, o treinamento resistido. E aí, eu selecionei para vocês aqui 3 mitos, que aí eu vou desmistificar agora, para não surgir mais dúvida, tá? E para a gente ter isso em mente e não ter mais dúvida disso e aplicar nos nossos bailarinos, ou aplicar, você que é bailarino, aplicar na sua rotina, tá bom? O primeiro deles, primeiro mito, né? Bailarino que treina treinamento de força, né? Treinamento resistido, que proporciona resistência à musculatura, ele vai ficar musculoso, né? Aí eu botei aqui, ó, meus músculos vão crescer, vou perder a aparência longilínea. Isso é um mito, tá? Você não vai ficar fortão, grandão, musculoso se você trabalhar a força, tá? Porque, primeiro, as cargas que você vai usar, elas são totalmente diferentes de uma carga de um atleta de musculação, né? E segundo, essas cargas elas vão ser progressivas. E eu não vou chegar numa carga também muito elevada, tá? Eu tô aqui com as duas bailarinas, a Cecília e a Luna, né? Que elas fazem um trabalho comigo de resistência, um trabalho de força, de treinamento resistido, e a gente usa alguns materiais que eu vou pegar aqui para vocês, que são pezinhos e elásticos. Esse tipo de material, peso livre, elástico, são materiais que a gente usa para dar resistência, né? Para criar uma sobrecarga, para gerar força a mais do que elas precisam para sustentar o próprio corpo. Então vamos lá, o trabalho com elástico, segura um aí, segura um você, vou dar alguns exemplos. Então, desmistificando, não vai ficar grandão, pode ver o corpo delas, é um corpo definido de bailarina, longilíneo, que não tem nada a ver com o corpo de musculação ou de quem pega muito peso, mas elas fazem esse treinamento para poder ter a musculatura um pouquinho mais forte do que só sustentar o próprio corpo. Então a gente precisa entender isso. Na dança a gente não precisa carregar peso. Ou se você for bailarino homem, você tem que ter uma força para levantar a bailarina. Quando você dança junto com ela um padedê, né? Quando você é partner, você precisa. Então você precisa carregar um peso a mais do que o seu corpo. Beleza? Ótimo. Então daí já parte necessariamente que você precisa ter um treinamento de força para poder sustentar, né? Para poder levantar uma bailarina, obviamente com as suas particularidades. E aí eu separei um exercício que a gente faz com um elástico, que é muito simples e que para vocês verem como que a gente pode trabalhar força com o elástico, tá? E dando uma resistência sem muito peso e gerando uma força, beleza? Antes disso, eu vou já falar logo os outros dois, para depois eu dar os exemplos com elástico e com o halter que está ali, tá? O segundo, deixa eu pegar aqui
a minha fichinha que eu anotei para não esquecer nada. O segundo, eu vou perder flexibilidade. É o segundo mito que todo mundo fala. Se eu fizer treinamento de força, eu vou perder minha flexibilidade. Eu vou perder meu alongamento. Né? Bota uma coisa na sua cabeça. Flexibilidade e força não são opostos. Eles caminham juntos. Tá? Mas se eu treinar força depois de treinar flexibilidade, eu não vou ganhar muita força. Sim, isso aí você tem razão. Esse cuidado que a gente tem que ter. E vice-versa também. Por quê? Se eu fizer um treinamento de flexibilidade muito intenso ou um treinamento de força muito intenso, eu vou criar microlesões na minha musculatura. Essas microlesões, se adaptando e se regenerando, elas criam a adaptação e aumentam o seu condicionamento. Então, para você gerar força e para você gerar flexibilidade, você precisa atingir o limite do seu corpo, da sua musculatura, que vai criar essas microlesões. Então, quando eu faço exatamente uma sessão de treino de força, que sair com aquela sensação de estar com a musculatura dura, tensionada, né? E eu vou partir para uma sessão de flexibilidade e esgaçar mais, aí eu corro o risco de lesionar. Então isso é um mito, não vai perder flexibilidade. Porque essa resposta, mas Lucas, mas eu saio do treinamento de força, as meninas sabem que quando elas fazem treinamento que faz bastante exercício de força, elas saem com a musculatura dura, né? Aí você olha assim e fala, caramba, minha musculatura cresceu. Não cresceu. Minha musculatura tensionou, ficou rígida e ela perdeu flexibilidade. Não, porque isso é uma resposta aguda e passageira, tá? Que essas microlesões fazem na musculatura. Mas depois ela volta ao normal. É muito sangue na musculatura porque a gente exige muito, tá? Na sessão de treino. Então, se você fizer treino intenso de força, não faça logo um de flexibilidade, logo após. E se você fizer um treino de flexibilidade, não faça um treinamento de força logo após. Eles só têm que ter o maior tempo de descanso possível entre um e outro. Então assim, fez um treino de força hoje, espera para amanhã para você fazer um treino de flexibilidade mais forte, tá? Ou então espera 2 dias, dependendo da intensidade, tá bom? Porque eles não são opostos, mas eles caminham juntos. Para eles não ficarem em treinamento, para você não fazer um treinamento concorrente, tá? Em que um objetivo vai bater de frente com o outro, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que você não vai perder flexibilidade. O terceiro ponto, Lucas, se eu treinar força, minha musculatura vai enrijecer, vai crescer um pouquinho e eu vou ficar mais pesado. E aí eu não vou conseguir saltar, eu não vou ter agilidade, eu não vou ter mais coordenação e mais agilidade. Isso é mito também. Por quê? Tudo bem, a musculatura ela pesa? Ela pesa. Se você ganhar músculo, um pouquinho de músculo, vai pesar? Vai pesar, mas só que você vai estar mais forte também. E outra coisa, a balança, ela não é parâmetro para ditar a sua força, né? Eu estou mais pesado, em compensação eu estou menos forte, não vou conseguir saltar mais alto. Muito pelo contrário, se a sua musculatura estiver mais forte, consequentemente ela vai estar mais potente, mesmo estando um pouquinho mais pesada, você vai conseguir saltar melhor, tá? Então assim, eu comecei a treinar força e aí eu ganhei peso. Você não sabe se esse peso é de massa muscular ou de gordura. Então não tem como ter esse parâmetro na balança, só se você fizer uma avaliação física mais detalhada, tá bom? Então treinamento de força não te deixa mais pesado, tá? Ele muito pelo contrário, ele vai te dar mais força, mais potência, e aí você vai conseguir sustentar mais a sua perna, um développé, você vai conseguir lançar a sua perna com mais potência no Grand Batiment, você vai conseguir sustentar melhor e ter mais força, né, em qualquer outro movimento. E, por exemplo, no seu salto, você vai conseguir saltar mais, tá?
E aí a gente vai para as funções de força. Função de elevação e sustentação das pernas, dos membros inferiores, né? E do próprio corpo. Dos membros inferiores, a importância de gerar leveza para os braços. Então, se eu estou fazendo força, se eu consigo sustentar o meu braço numa posição que seja desconfortável no início, e eu ganhando força, ela já vai ficar mais confortável. Tá? E a terceira é o core. O core, ele é o centro do corpo, né? É responsável pelo balance e pelas piruetas. Se você tem um encaixe certo, consegue contrair tudo, é o pilar do seu corpo, você consegue girar mais e fazer um balance mais consistente, tá bom? E aí a sobrecarga também das outras estruturas, né? Quando você tem um core muito forte, você consegue dividir essa sobrecarga com as outras estruturas, né? Por exemplo, um bailarino que está dançando um padedê e ele segura uma bailarina lá em cima numa pegada, se ele estiver firme no core, ele consegue dividir essa carga que está em cima dele com os membros inferiores e com os membros superiores e com os membros inferiores, por exemplo, e ele consegue ter mais consistência. E a mesma coisa a bailarina também, tá? Se ela consegue saltar mais, ela dá mais leveza pro bailarino na hora de uma pegada ou na hora de dançar um padedê. E aí a gente previne lesões, né? Obviamente uma musculatura forte, estando consistente, ela vai ter o risco menor de lesão e ao mesmo tempo vai aumentar o seu rendimento, tá? Então vamos para os exercícios aqui, beleza? Espero que vocês tenham, que fique claro isso e a gente não tenha mais dúvida e caia de vez esse mito, tá bom? Então, vamos lá, Luna, Cecília vai acompanhando aí também. A gente, vai colocar os dois pés em cima do elástico, tá? E aí, a gente, para causar, esses elásticos aqui, eles têm várias tensões, então você pode ter tensões maiores e menores para gerar uma sobrecarga maior ou menor, tá? Para a gente ganhar força no demi-plié e no grand plié, a gente coloca o elástico aqui embaixo do pé, faz a primeira posição, e aí eu vou puxar o elástico, vou colocar lá no pescoço da Luna. Esse elástico aqui é pequeno e a tensão dele é maior, então comigo eu não consigo entrar nele, mas na Luna vai conseguir. E aí ela vai empurrar ela para baixo, ela vai fazer o demi-plié e vai esticar, demi-plié e vai esticar, para a gente poder ver a força que ela vai fazer. Eu acho que na Cecília também vai ficar. Coloca ele aí, junta. Isso. Puxa lá. Faz o demi-plié. Baixa lá. Vai. Aqui? Isso. Coloca aí. Aí. Firme. Uhum. Encaixada. Ó, lembrando que a gente está fazendo. Não vai soltar no meu pé. Não vai não. Segura aí. Isso. Estica. Desceu. Cecília, eu vou fazer outro exercício. Espera aí. Desceu, encaixado, subiu. O que está fazendo aqui o elástico? Está puxando ela para baixo. Então ela vai fazendo demi-plié para baixo, resistindo. Sustenta, fica 2 segundos e sobe. De novo, acionando toda a musculatura bem encaixadinha. Tá? Tá gerando uma resistência, Luna? Tá? Aí a gente faz 10 repetições, 12 repetições, dependendo do que cada bailarino está no seu estágio. Tá iniciando, Lucas, só consigo fazer 5. Beleza, não tem problema. Tá? O importante é gerar essa sobrecarga e com uma progressão lenta, a gente consegue ir aumentando. Na Cecília vai causar uma sobrecarga maior, se ela esticar mais, porque ela é quase do meu tamanho. Então, vamos supor que Cecília esteja iniciando. Ao invés de ela colocar o elástico aqui, vai, Cecília, faz... Pode tirar? Pode. Baixa. Isso. Abre segunda posição.
Isso. Abre bem, pode abrir. Aí. Puxa. Causa uma tensão aí, segurando com o braço. Isso. E aí vai, faz o agachamento, ó. Tá vendo? Aqui. Isso, faz o DMP. Aí, subiu. Tá vendo? O dela já está menos tensionado, mas em compensação está gerando uma sobrecarga. E aí, à medida que vai ganhando força, você pode ir aumentando e aumentando. Lucas, posso fazer? Pode soltar aí. Posso fazer com o pezinho? Usar um pezinho? Pode. Pode deixar aí no chão, o elástico. Pezinho, segura aí. Ó, para trabalhar a força adutor, esse agachamento a gente trabalha a força adutor, força do glúteo encaixado para a gente descer retinho, segunda posição. Tá gerando sobrecarga o pezinho? Tá, é um peso. Pode ser, se tiver muito leve, pode aumentar? Pode aumentar, lembra da progressão, mas a gente começa assim. Quando vocês forem fazer a demonstração para os alunos, façam de lado, tá? Para que as pessoas em casa possam ver o encaixe de vocês do quadril perfeito na segunda posição. E aí vocês, só complementar o que o Lucas está falando aqui, vocês fiquem atentos na questão da abertura de primeira e de segunda posição. No caso das duas meninas aqui, da Luna e da Cecília, elas já têm bastante entendimento de trabalho de andeor, que é uma das coisas que a gente também, né, aborda no nosso curso. Então, respeitem o limite de andeor do aluno de vocês de acordo com o que ele já tem do desenvolvimento, entendendo que o andeor parte de lá da virilha, de lá do encaixe, né, do coxo femoral para a extremidade do pé, que o pé é a última coisa a estar 100% andeor, depois que a gente já conseguiu atingir o andeor total da virilha, que não adianta a gente fazer a rotação do joelho para o andeor, né, sem abrir o andeor de lá da virilha, do encaixe, né, no quadril, porque isso aí vai trazer lesão para esse aluno. Então, quando for fazer esse tipo de exercício, respeite a primeira posição ou a segunda posição do seu aluno de acordo com a capacidade dele de virar a perna andeor. Não force mais do que o aluno pode fazer naquele momento, tá? No caso das meninas, elas já abrem o andeor, elas já têm esse trabalho e essa consciência corporal de que o andeor parte da virilha, né, do encaixe lá do coxo femoral. Então, vocês fiquem atentos sempre a esse ponto de correção, que é muito importante. Então aqui, antes de gerar sobrecarga, né, a gente precisa ter a postura totalmente dominada, tá? Não adianta eu pegar uma criança de, sei lá, na sua faixa etária de 7 anos, 8 anos e botar peso em cima dela ou mandar ela segurar um peso no elástico se ela não domina o encaixe do quadril, se ela não domina a contração do abdômen, se ela não domina a postura correta, tá bom? E foi o que a Natália falou, do andeor também. Então, aqui a gente está ilustrando uma sobrecarga, onde que eu posso botar sobrecarga, tá? Onde que eu posso usar o peso, né? Ou o elástico para poder gerar uma sobrecarga. E aí lembrando da parte dos planos e dos eixos que a gente trabalhou no outro módulo de anatomia, a gente vai ver aonde que a gente vai fazer a alavanca para gerar peso. Então aqui, o demi-plié, né, eu quero gerar uma força para subir e até para resistência também na hora de descer. Então o peso ele tem que ser de cima para baixo. Então não adianta ela segurar um peso aqui na frente, com o braço esticado, se ela quer incidência na perna. Aqui a gente já vai estar trabalhando outra coisa. Então, quanto mais juntinho tiver perto da perna, melhor. E aí ela faz a repetição. Vai, Luna, desce. Ó, o peso jogando para baixo, tá? E subiu. E aí, domina primeiro e depois faz as repetições, tá? Em segunda posição, em primeira posição, pode trabalhar a isometria, ficar um pouco mais. Lembra sempre que
o trabalho de força, a gente evita de trabalhar em amplitudes pequenas. Por quê? Porque o balé, ele proporciona grandes arcos de amplitude de movimento. Então, se eu faço um grand plié, por exemplo, eu tenho que trabalhar esse grand plié na força, na amplitude total. Eu não posso trabalhar, se eu quero ganhar força para um grand plié, por exemplo, eu não posso trabalhar só demi plié. Eu tenho que descer grand plié também, né? Mesma coisa développé. Eu não posso trabalhar só o développé em um ângulo, ou trabalhar só curtinho. Eu tenho que ganhar amplitude, né? Ou trabalhar em vários ângulos de isometria primeiro para depois trabalhar a força total, tá bom? Então a gente está fazendo a parte de demi-plié e agora a gente vai trabalhar um pouquinho de sustentação, né? A sustentação, a gente lembra sempre que o elástico ou o peso, ele tem que fazer o peso contrário para o que a gente quer, né? Então vamos lá, se eu quero trabalhar a força de grand battement, por exemplo, eu tenho que sustentar, eu tenho que segurar o elástico para poder gerar essa tensão de lançar a perna no grand battement. Então vamos lá, Cecília, vai você. Apoia, faz de lado assim, ó, de frente para lá. Isso. Coloca aí no seu pé, bota na parte menorzinha para não escapar. Aí. Eu vou segurar aqui a minha e ela vai fazer o grand battement, tá? Gerando a tensão com o elástico. Vai lá. Isso. Agora tenta levantar devagar e sustentar sua perna lá, vai. Isso. Tá gerando tensão, tá vendo? Tá gerando tensão, ó. Coxa, abdômen, tudo sustentando. Então a gente usa o elástico ao contrário. Se eu quiser que gere uma força para trás, de glúteo, de coluna, para fazer o grand battement atrás, aí eu tenho que ir pro outro lado. Vai. Isso. Aí. Sempre indo e voltando. E isometria sustentando. Sustenta lá. Aí. Tá gerando tensão nas costas, está gerando tensão no glúteo, está gerando tensão na parte toda posterior, dando estabilidade, dando força. Beleza? Eu acho que deu pra ilustrar bem como é que a gente faz. A gente tem, hoje em dia tem vários recursos de elástico, de peso, trabalho de braço, sustentação, né? De fazer primeira posição. Posso usar o pezinho? Posso. Segunda posição, sustentando ali, tá? Movimentando, subindo, de abdução, só para ilustrar, tá? A parte de sustentação. Fazer um port de bras. Se eu fizer um port de bras com um pezinho, né? Depois, na medida que estiver dançando, você vai gerar mais leveza, porque você tá com força para gerar uma sobrecarga, para sustentar uma sobrecarga, tá bom? Vamos lá. Diante disso, a gente vai para o segundo ponto, que é a potência, tá? A potência, ela é força mais velocidade. Então, não adianta ter potência sem ter força. Não adianta querer ter potência sem ter força. Não adianta querer ter potência sem ter velocidade, se for lento. Então, partindo do momento que eu trabalho minha força,
e eu acelero o movimento, eu acelero a velocidade, né, de execução, aí eu estou trabalhando potência. E um exemplo disso são os saltos, né? Para eu fazer um salto, um sodange, que eu consiga no alto esticar, zerar minhas pernas lá e voltar na posição para poder aterrissar, né, esse salto, eu preciso ter uma potência muscular, porque senão eu não consigo saltar. E aí vem um treinamento que é muito bom para poder dar potência, que é a pliometria, tá? O que é pliometria? É um treinamento de saltos, que ele é específico para aumentar a potência, tá? Velocidade de reação no solo, bater no chão e já sair, aquele bailarino que você olha, ele é ágil, porque aumenta a agilidade, ele é potente, porque ele salta muito alto, a impressão que você dá é que ele está saltando muito alto, e ele tem uma velocidade de reação muito grande, parece que nem toca no chão, sabe? E ele nem faz barulho quando está saltando, né? Não faz aquele barulho de bater calcanhar no chão. Isso é um bailarino potente. E a gente vê bastante isso através dos saltos. E o treinamento de pliometria, ele dá isso. E a gente não utiliza os saltos só para cima, né? A gente não utiliza só o treinamento de pliometria, os saltos eles são para várias direções, né? A gente utiliza para frente também, utiliza para trás, utiliza para os lados, para cima, tá? E a gente utiliza também mudança de direção. Por exemplo, Luna, faz um cissone. Aí, Pra frente? pro lado? Pro lado. Para um lado e para o outro, assim, bem curtinho. Para um lado e para o outro. De novo. Para um lado e para o outro. Beleza, agora mais veloz, tá? Rápido. Sem bater. Isso. Agora direto. Tum, 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 tum. Para um lado e para o outro. Depois vocês vão... Isso. Aí, tá bom. Tá vendo? Isso é um treino, é um exemplo de potência, tá? De agilidade. Porque ela não está quase batendo no chão, ela não está quase aterrissando com aquele peso, ela causa leveza, tá? E aí auxilia a coordenação motora, auxilia na agilidade, porque assim, ó, ela consegue fazer mais rápido. E aí existem várias variações e várias balés de repertório que exigem muita agilidade e muita potência do bailarino, né? E aí a gente coloca esse treino de pliometria 2 vezes na semana, no mínimo. Já estudos já comprovaram isso, que 2 vezes na semana, 30 minutos de pliometria ajudam a melhorar a potência do bailarino, tá? Então aí a gente vai fazer um exemplo aqui de pliometria, tá? Lembrando, a pliometria ela é impulso para cima, ou para frente, ou para os lados. Ela é impulso em reação, então quanto mais eu bato no chão e já faço o movimento melhor, mais rápido, é melhor, né? Sem bater calcanhar no chão e ao mesmo tempo gerando mais potência, tá? Por isso que a gente usa a caixa ou o degrau para poder gerar essa potência e dar esse estímulo, porque a gente não usa só a potência de subir, de saltar subindo, por exemplo, de saltar, subir. A gente usa também o de descer, de bater no chão e já saltar, porque com essa sobrecarga da altura a gente consegue dar mais ênfase à reação de encostar no chão e voltar, beleza? O primeiro, bem simples, vai fazer só salto esticado, tá? Aquele salto esticado, aqui mesmo, aquele salto esticado que a gente faz normal no aquecimento. Pode ser juntinho, na sexta posição mesmo, braço lá em cima e saltando 10 vezes. Vai, Cecília, também. Ó, o barulho é muito suave, tá? Vai, continua. Acha?
só quero só 10 vezes. Pode ir. Isso. Elas conseguem bater no chão rápido e voltar, como se fosse uma mola. E lembrando, o trabalho de pliometria, ele pode ser específico, mas ele pode ser geral também. Então não adianta eu querer que a aluna faça um Sissone com agilidade, se ela não consegue saltar, por exemplo, com um pé só. Então no trabalho de base, eu preciso dar esse aparato, essa base de potência para depois eu colocar os movimentos específicos. Mas tomando como base isso, como é que eu faço? Aí a gente tem o salto na caixa, que é com agachamento normal. Isso, paralelo mesmo. Agacha, salta, amortece e sobe. Voltou, bate no chão e volta na caixa. Isso. Isso. Isso está dando velocidade de reação ao solo. É um treinamento reativo. Eu dou reação no solo e volto. Cecília, faz lá o contrário. Sobe na caixa, faz um assemblée e aí já cai em primeira posição ou em terceira posição e aí já faz um salto, um sauté. Isso. Vai lá de novo. Tá vendo que ela tá saltando, tá fazendo uma assemblée lá de cima, ela tá aumentando a distância do chão, porque essa força da gravidade está gerando uma sobrecarga para ela bater no chão e já subir. É diferente dela saltar daqui, ó, e como a gente faz em aula, as grandes baterias, é diferente. A gente está dando um estímulo mais alto. E aí aqui, dependendo da força, do condicionamento do bailarino, da força e da potência que ele vai se desenvolvendo, a gente vai aumentando esse degrau, tá? Porque aí eu consigo dar uma sobrecarga maior para esse treinamento. Eu posso fazer com um pé só, então vou fazendo mudança de direção, tá? Que é aquele que a gente faz, que a gente fez com um cone, que a gente vai para um lado e vai para o outro, dando uma perna só, impulso com uma perna só, isso, para um lado e salta, para um lado e salta. Tá vendo? Tá reagindo, bateu no chão, já reagiu, já saltou. Isso dá potência para a musculatura. E com as duas pernas também, alternando, né? Segunda posição, primeira posição. E aí entra a musculatura adutora, entra a musculatura de glúteo também, para quando eu faço paralelo, porque precisa de ter essa reação. E precisa ter o amortecimento também, quando a gente trabalha com salto. Então tomem cuidado. O trabalho de muito salto, ele gera sobrecarga para o joelho, gera sobrecarga para a lombar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter em mente que é necessário para a gente poder desenvolver a potência, dar mais força para a musculatura e dar mais reação a ela, tá bom? E aí com isso você ganha mais balance, ganha mais aquele balão em cima que a sustentação em cima, quando parece que o bailarino para no alto, né, na hora que salta. Por quê? Porque ele tem a musculatura tonificada e desenvolvida, tá? Para isso. O terceiro ponto é a flexibilidade. A flexibilidade eu não vou me aprofundar muito, porque a gente vai ter um módulo falando sobre a flexibilidade e o desenvolvimento, que são as aulas de chão, e são as mais comuns também no balé clássico. Então, são os exercícios que a maioria consegue ter em mente melhor, né? Então, o que acontece? A gente tem 3 tipos de trabalho de flexibilidade: o estática, o dinâmica e o FNP. O FNP, ele é uma facilitação neuromuscular proprioceptiva. É um recurso, né? É uma estratégia que a gente faz quando o bailarino, quando a gente está trabalhando uma abertura, por exemplo. Luna, vem cá, deita aqui. Só vou demonstrar rapidinho, mas
barriga para cima, isso. Decúbito dorsal, afasta a perna. Tá aqui uma estratégia que que a gente faz. A gente segura a perna, né? Tá alongando aqui, tô trabalhando no alongamento de adutor, coxo femoral, com luna. Aí eu mando ela empurrar, fazer força contra a minha mão, fechando. Vai, Luna. Força. Força. Fecha. E aí conto 8 segundos e peço para ela relaxar e aí eu empurro mais. No meio do trabalho, é uma estratégia e uma alternativa que é a facilitação de proprioceptiva, né? A gente engana os proprioceptores, quando a gente faz força, gera uma tensão, e aí quando ele relaxa, a gente exausta, a gente dá uma exaurida nele, e aí a gente consegue ter mais flexibilidade, tá bom? Esse é um recurso, só ilustrei aqui rapidinho para a gente poder ver que existem estratégias também da flexibilidade. O trabalho de flexibilidade não é só muscular, ele é articular também, de mobilidade, então a gente não pensa só no músculo, a gente pensa também na articulação e nos ângulos que elas têm. Cada articulação tem um ângulo e cada bailarino tem o seu limite, e respeitando isso a gente consegue ter um trabalho de flexibilidade legal e motivador e desafiador para o bailarino, tá bom? O quarto ponto é o condicionamento cardiorrespiratório, tá? A gente vê muitos bailarinos que não têm um condicionamento cardiorrespiratório ideal. Por quê? Porque não priorizam esse tipo de treinamento. Pesquisas foram feitas e aí eu fui buscar também algumas pesquisas e elas falavam que há um tempo atrás não existia treinamento físico cardiorrespiratório para bailarinos, né? E aí você imagina, nossa, poxa, uma bailarina que dança um balé de repertório, um espetáculo de balé de repertório que entra e sai, às vezes troca de roupa e volta para o palco, ou tem pouco tempo para sair da coxia e respirar para poder voltar para uma outra coreografia ou para a mesma coreografia, você pensa, poxa, como é que ela não é condicionada fisicamente? Como é que ela não é condicionada cardiorrespiratória? Né? Como é que ela não é estimulada para isso? Mas realmente só os ensaios vão te dar o condicionamento ideal? Talvez, mas se você conseguir potencializar isso, é melhor ainda. E aí, o condicionamento cardiorrespiratório, o nome já diz, cardio, de coração, respiratório, respiração. São aqueles treinamentos que te aceleram. Você sai, ó, a respiração ofegante, você sai com os batimentos acelerados. Isso é um treinamento cardiorrespiratório ideal para te gerar uma adaptação de condicionamento, tá? Quais são os ideais para isso, né? O ideal é que você faça um treinamento de alta intensidade intervalado, que são os famosos HIIT, né? Treinamentos de alta intensidade, intervalados de alta intensidade. Por quê? Porque não precisa ficar muito tempo igual você, vai correr na esteira aí 50 minutos, 40 minutos. Não adianta. Porque na dança as coreografias são rápidas, né? Elas não duram 40 minutos direto você dançando. E normalmente você precisa ter um tempinho de descanso. O que o treinamento de alta intensidade intervalado faz? Ele te dá intervalos curtos, que nesses intervalos você respira, já recupera e volta para a atividade. Respira, recupera e volta para a atividade. Isso vai te gerar um condicionamento, vai te gerar uma adaptação e vai melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, te dando a oportunidade de, quando você sair na coxia, tiver 30 segundos para respirar ou 15 segundos, você vai respirar, vai recuperar e vai voltar para a coreografia. Se for uma coreografia muito corrida, você já vai ter um tempinho para respirar. Ou até na própria coreografia, na hora que você para e faz uma pose e respira, você consegue recuperar. Então isso que te gera a adaptação e te gera o condicionamento físico cardiorrespiratório
que o bailarino necessita para poder dançar, tá bom? E aí eu vou fazer um treino aqui com elas que se chama Tabata, é um protocolo que ele dura 4 minutos, tá? O total dele. São 20 segundos de estímulo para 10 segundos de recuperação. E a gente faz 8 rodadas disso, totalizando 4 minutos. É um protocolo que é cientificamente comprovado, que tem melhora no condicionamento físico, tá? Cardiorrespiratório. E se você fizer em alta intensidade, né? Se você fizer em alta intensidade, você vai gerar adaptação e vai melhorar o seu condicionamento, tá? Então, protocolo de Tabata. E aí eu fiz com elementos específicos para dança, porque elas já dominam. Então você pega alguns movimentos que o bailarino domina mais e aí você coloca. Ele pode ser feito com corrida, ele pode ser feito com polichinelo, ele pode ser feito com abdominal, mas eu busquei aqui alguns exercícios específicos do balé para poder te mostrar que também dá para executar e também dá para suar de uma forma específica, tá bom? Por quê? Porque o treinamento físico, ele tem um princípio chamado de especificidade. Não adianta elas treinarem natação se elas fazem dança. Então, vou treinar natação para melhorar meu condicionamento. Beleza, vai dar adaptação? Vai, mas o específico vai ser muito melhor, porque é o que elas aplicam no palco, é o que elas aplicam na hora que vão dançar. Tá bom? Então, eu vou explicar aqui os 4 exercícios, a gente vai fazer 4 exercícios só, tá? E vai fazer 2 passagens de cada exercício. E aí vai totalizar 8 rodadas, 20 segundos de estímulo, 10 segundos de descanso e a gente vai fechar o treino cardiorrespiratório, tá bom? E aí ele pode ser feito no início, pode ser feito no final de uma sessão de aula, normal, não dá muito tempo, pode ser feito mais de um round, né? Com mais exercícios, com até 8 exercícios pode ser feito, mas aqui eu escolhi 4 deles e aí elas vão fazer para vocês verem, tá bom? Luna, o primeiro exercício é o sauté. Luna e Cecília, hein? Vambora. É o sauté de segunda posição. Vai fazer isso? Não. Pode botar ela lá? Pode. Mas vocês também não vão sair muito não. Sauté de segunda posição, tá? Saltando direto. Isso. Direto. Beleza? O segundo exercício, ele é a escalada. Então a gente vai colocar a mãozinha lá no chão, faz na diagonal aí só pra... Intercala vocês duas, fica uma mais pra frente, outra mais pra trás. Isso aí. Isso, aí faz Cecília de frente pra lá, Luna pra cá. Isso aí. O segundo é a escalada, joelho lá no peito, no passeio, ó, lá no peito. Paralelo mesmo para gerar sobrecarga no abdômen, gerar tensão e aumentar a velocidade. O quarto exercício é o Sissone para um lado e para o outro, aquele que a gente fez. Agilidade. Agilidade não precisa ser muito alto, é mais curtinho mesmo para poder acelerar. Bater e voltar, bater e voltar. Isso aí. Fecha a quinta, volta, fecha a quinta e volta. E o quarto é o Superman fazendo quinta posição de braço, voltando, fechando lá atrás. Quinta, fechando lá atrás, para a gente poder dar sustentação na lombar, sustentação e fazendo um movimento de braço aqui, ó, juntando as escápulas, tá? Sem balançar, perninha esticada, sustentando lá, tá bom? Dúvidas? Então prepara. Vou soltar aqui o cronômetro. Existem aplicativos, que já dão o cronômetro certinho, você coloca o tempo lá e ele já te dá o cronômetro para você não precisar ficar dando play, pause e já solta direto. Vou colocar junto do material teórico escrito o aplicativo que a gente usa para vocês terem aí como base. 10 segundos, prepara. Preparar. 5, 4, 3, 2,
Valendo. Vocês vão ver que em 4 minutos elas vão suar bastante e vão exigir bastante do cardiorrespiratório dela. Respira. Vai pra escalada. Pra frente, Luna. Ai. Isso, cuidado com o pé aqui atrás. Né? Valendo. Tá trabalhando sustentação de abdômen, tá trabalhando sustentação de braço também, ó. Firme. Bailarina também, o core aqui, ó. Abdômen. Bailarina também precisa ter força no braço. Respira. Se some. 40. Tá trabalhando agilidade, com velocidade. Para não, vai. A técnica correta, então é bem específico. Respira. Isso, faz assim na diagonal. Sustentação. Isso. Estica Sobe bem o pé, a ponta Luna. do pé. Já. Hã? Mantém a cabeça neutra. Junta as escápulas lá atrás. Vai. Aí. Subiu. Já chegou na metade, hein? Soltei de novo. Prepara. Valendo. Estica a ponta do pé. Bora, força. À medida que vai cansando, você vê que a técnica vai caindo, mas tem que continuar. É isso que a coreografia vai exigir delas. Manter a técnica mesmo estando cansado. E é isso que o treinamento cardiorrespiratório específico proporciona. Vai. Isso. Mantém o tronco reto. Vai. Isso. Bora, bora, bora. 5 segundos. Vai. Vai, tá acabando. Respira. Fone. Direto, hein? Vai. Agilidade. Bora. Estica a ponta do pé. Bota a técnica. Velocidade. Vai. Mantém a respiração. Bora, Luna. Estica o pé. Vai. Bora. Bora. Força. É o último. Vai. Sustenta. Bem lombar. Estica a ponta do pé. Isso. O pé onde é o aluno. Força lá nas costas. Ó, tá trabalhando sustentação dos braços. Também. Força no ombro. Dando leveza, mas fazendo força. Aê, muito bom. Respira. Ó. E aí? Tá vendo? Com 4 minutos a gente consegue dar agilidade, aumentar o nosso componente cardiorrespiratório, tá? Aqui, ó, elas estão sendo exigidas no seu máximo, tá? Então é isso que o treinamento proporciona. Depois eu vou colocar uma rotina no material ideal para a gente trabalhar, tá? E mais alguns exercícios para vocês terem noção de como que a gente pode Esses ser feito. exercícios a gente vai colocar só o exercício específico, demonstrando como que faz o exercício, né? A gente vai gravar com a aluna ou a Cecília fazendo o exercício, demonstrando como que faz o exercício, para vocês terem a noção, e a gente vai discriminar o que esse exercício trabalha, e aí vocês vão montar de acordo com a rotina que o Lucas vai
montar para vocês. Ele vai colocar 3 rotinas, que é o que ele trabalha com as meninas na aula. Então a gente vai colocar uma iniciante, uma intermediária e uma mais avançada. E aí, óbvio, né? Você vai sentindo como que tá o desenvolvimento das suas alunas, dos seus alunos, e aí você vai adaptando essa rotina. Porque como eu falei lá no outro vídeo, lá no início, que esse curso aqui é para que vocês adquiram conhecimento e apliquem eles. A gente não vai dar plano de aula montado, a gente não vai... Porque o profissional, quando ele tem conhecimento, quando ele tem embasamento do que ele está fazendo, ele não precisa ficar no copia e cola do plano de aula de alguém, tá? Vocês vão ter total autonomia e capacidade de montar e desenvolver o plano de aula de vocês. É isso que a gente quer com o Balé Sem Segredos, tá? Isso é verdade, porque aí você vai conseguir sentir nos seus alunos o que cada um precisa, tá? E vai conseguir aplicar isso de uma maneira mais clara, tá bom? E vai ter esse conhecimento, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar lá um comentário, um feedback pra gente, que a gente tá aqui para responder, tá bom? Não esqueça que qualquer coisa pode mandar mensagem pelo e-mail, o contato@nldc.com.br, ou chamar lá no Telegram ou no WhatsApp. Obrigado, meninas. Parabéns. Até a próxima.